Olá, vamos falar sobre a segunda fase da LMG para o analista de projetos educacionais. Não é? O que a gente pode, nesta reta final, gravo aqui exatamente no dia 12/5, ainda dá tempo, tá, gente, de estruturar as coisas com um pouco mais de organização, um pouco mais de racionalidade, não é? Para que você consiga corrigir ainda passos que faltam antes da sua prova e que você consiga, na hora da prova, ter um aproveitamento estratégico melhor, tá bom? Bom, vamos falar primeiro, né, sobre o que é possível fazer nesta fase em que o tempo vai se afunilando bastante. A primeira questão que você tem que levar em consideração é que você terá 8 questões. Ora, quando a gente tem 8 questões num concurso, em tese as notas são baixas nessa fase, tá, pessoal? Em tese. Quando a gente pega toda a Assembleia Legislativa de Minas e a gente vai observar, por exemplo, há áreas que não tem tanta leitura concentrada quanto a de vocês. Então ali eu já sei que os candidatos têm notas bem baixas. O caso de vocês é um caso em especial porque o conhecimento é mais concentrado. A banca não deixou leituras esparsas por várias áreas, entendeu? Ela trouxe um conhecimento mais concentrado, de tal modo que você lê um assunto, basicamente você está lendo o mesmo assunto com outro autor, tudo bem que em óticas diferentes. Isso já singulariza um tipo de questão que a banca pode cobrar. De qualquer maneira, né, eu já vou para a prova humanizando o meu olhar, tipo assim, entendendo que eu não vou dar conta de 8 questões. É mais fácil você partir dessa situação, porque aí você vai começar a pensar em estratégias de salvação, ou seja, saídas para uma situação como essa. Que saídas? Primeiro, pessoal, olhar o que vocês têm em mãos. Lá no edital, né, o que a banca reservou para vocês aqui? Ó, peraí, isso aqui é FGV, não aqui. Né? O que ela reserva para vocês aqui na avaliação que ela já antecipa? Ela já antecipa a avaliação gramatical. Então você já sabe, olha, você tem 15 pontos, a banca pode extrair até 15 pontos, né, na avaliação gramatical, ou seja, uma extração bastante robusta. Vocês vão ver que a banca vai tirando, por exemplo, ela tira apenas meio ponto em pontuação e tem razão de ser, porque texto curto, pessoal, é texto que você usa menos vírgula, então a banca, o cara quase não vai errar, para que eu vou dedicar pontuação alta para isso, certo? Então o que acontece? Porém, não o texto curto para assuntos pesados como democracia, cidadania, educação, não é mais difícil você trazer respostas analíticas em um espaço muito curto e ao mesmo tempo trabalhar com clareza, ao mesmo tempo apresentar um texto progressivo. Podem ver que a banca vem aqui e lasca logo a perda de um ponto por erro dessa natureza, erro de estruturação do texto, que a maioria vai cometer. Então a primeira dica é não dê bobeira com a norma padrão da língua portuguesa. Corra atrás, sim. Submeta o texto a alguma avaliação, alguma questão nesse sentido, porque dá tempo de você pensar as coisas, aprender um pouco mais sobre isso, para não perder ponto nessa seara aqui. Por que eu falo que não, gente? Porque é uma área que a maioria vai negligenciar. A maioria agora está com a cabeça na referência bibliográfica. É essa que é a questão. Né? Ficar fichando aquilo ali, refazendo questões, etc. E chega na hora da prova, as pessoas meio que reproduzem a coisa no automatismo, aquilo que sabem no automatismo, sofrem apenas com o que não sabem. E aí aparecem os erros de português. O triste dos erros de português é que na fase recursal você não consegue demover a marcação de erros. Não tem jeito, é muito difícil. Então a gente vai para essa fase segurando, né, os pontos para não perder até 15 pontos ali em cada questão que me foi proposta. Aliás, para não perder quase nada, né? O aluno fala, perdeu um pontinho. Não. Vocês vão ver que tem muita gente que deixa de se classificar por conta de meio ponto em concurso. Então a gente tem que ser bem realista. A partir disso aí, né, o que a gente pode corrigir ainda nessas semanas que antecedem a prova? Muita gente olha para a bibliografia e desde que vem estudando, vem batendo a bibliografia na ordem que a banca propôs, tá? Ticando aqui, já li isso, tal. Não é uma leitura tão sadia, porque é uma leitura cansativa, é uma leitura repetitiva, é uma leitura muito alternada, né? A gente fala uma repetição meio alternada, você sai de um assunto, vai para outro, daqui a pouco você volta para o mesmo assunto e tal. O ideal é você horizontalizar, isso mesmo, separar os assuntos o máximo que você puder. Assuntos que falam sobre democracia, você joga aqui. Assuntos que vão falar sobre educação de um modo geral, você coloca aqui. E assuntos que vão falar sobre educação parlamentar, tu coloca aqui, entendeu? Eu tô só assim supondo situações para você pensar.
Quando você fizer essa organização na horizontal, você também pode verticalizar o seu material, colocando o que é mais geral por cima, tá certo? E o que é mais específico por baixo. Por quê? À medida que você lê algo mais geral, quando você vai ler o que tem, aquele autor que vai dar uma especificidade um pouquinho divergente para aquele mesmo assunto, sabe o que acontece? Você já está bem amadurecido, bem seguro do que se está falando. Né? Até porque, gente, tudo é intertexto. Um autor sempre escreve com base em outro. E aí você começa a perceber qual é a nuance que o outro autor quer dar. Então, por exemplo, vou citar um caso aqui. Né? Primeiro nós vamos olhar aqui para cima. Outras áreas da LMG têm leituras muito esparsas, tá, pessoal? De vocês não, é bem concentrado. Tem área que fala de 20 assuntos ao mesmo tempo. Agora, de vocês é bem concentrado. É democracia, né? É o parlamento e educação. Basicamente o que vocês têm é isso aqui, não sai muito disso. E aí, quando a banca propôs esta ordem aqui, já nos conhecimentos específicos, ela já propôs dentro daquilo que ela queria ver, tá? E queria priorizar. É claro que aconteceram muitas coisas de um ano para cá, desde que esse edital foi feito. Então, existem assuntos que podem subir, em algumas áreas tem isso, tá? Tem assuntos que sobem, o assunto às vezes aqui embaixo, eu falo, ó, esse assunto é bem atual, então vai subir. No caso de vocês, curiosamente não, tá? Esses assuntos aqui estão na crista da onda e a banca vai vir para cima sim. Lembrando que isso aqui é apenas bibliografia sugerida. Se você for o item 13.1, a banca pode pegar outras coisas, tá? Ela deixou bem claro lá que isso aqui é apenas uma sugestão. Tranquilo? Tanto que se você estiver justificando uma questão, alguma coisa assim, você não precisa se prender sobre bibliografia para você justificar. As questões são muito de análise, justificativa, e justificar em espaço muito curto é complicado. Então, às vezes, você tem sua própria leitura, mesmo a partir de outros autores, porque de repente, sei lá, você estava fazendo academia, né? Estava fazendo mestrado, doutorado, e já tem uma leitura sobre isso. Mas vamos à questão. Veja que a banca colocou aqui no polo, né, no primeiro momento, cidadania, democracia e diversidade. Então ela pega a democracia, que é um valor clássico, a cidadania, que é uma preocupação, né, histórica, e a diversidade, que é uma preocupação muito atual. Então ela traz primeiro, ela se interessa por discutir exatamente essa vertente primeiro. Depois ela vai falar sobre participação popular, né, vai analisar a qualidade da participação popular e a relação com o poder legislativo. Depois vai voltar no assunto democracia e vai falar sobre participação digital, né, o chamado parlamento digital. Como que a Assembleia Legislativa ou outros, né, outros parlamentos se comunicam no meio digital? Há uma comunicação simétrica, né, que há realmente um debate com o cidadão, ou é uma comunicação meramente institucional, né, que o dia a dia ele fica apenas apresentando qual é a rotina do parlamento? E aqui eis que se chega às escolas do legislativo, certo? Buscando as funções do legislativo de uma forma mais ampliada, chamada função educacional. Tudo bem? E aqui vem de novo função educativa do parlamento. Então, quando a gente chega até aqui, a gente tem o que é principal para esta prova, é o que está aqui para cima. É o principal. Não deu tempo, este é o assunto, tá? Eu não estou querendo dizer, né, que tecnologia digital aplicada à educação não se possa cair alguma coisa, não possa cair alguma coisa de gestão por competência, gestão do conhecimento, tal. Não é isso, é que a banca, no caso de vocês, ela já concentrou e ficou interessante. Vamos nos lembrar que no dia 8 de janeiro nós tivemos um evento, né, os atos antidemocráticos, e, bem ou mal, o analista de projetos educacionais, né, ele é atravessado por esse assunto. Por quê? Porque a gente sabe que uma das falhas, né, o que levou aquelas pessoas a cometerem uma série de crimes, né, e de uma forma desavisada, vamos dizer assim, é a falta de letramento, tá? De letramento para democracia, basicamente, tá certo? Então, vocês podem sim ser confrontados nesse sentido, tudo bem? Então, pessoal, nesta reta final, o que eu aconselho? Olha só, vocês têm muitas leituras, são muito transversais, muito. Por exemplo, se você estiver muito apertado, eu iria ler Bobbio, né? Pensando a gênese, o histórico que ele faz de democracia, certo? Por quê? Porque é uma base, certo? É uma base para eu chegar a alguma coisa maior.
Depois que eu saísse daqui, né, eu poderia sim me direcionar à ideia de democracia e cidadania, tá certo? Poderia procurar alguma coisa aqui. Olha só. Cidadania e teoria democrática, ou seja, o poder legislativo e cidadania, poderia vir para cá. Mas eu considero que há dois autores aqui bem interessantes, para que você vai afunilando, para você chegar até a parte da educação, que é, né, aqui é o Rio do Cosson, tá? E o Bernard Júnior. Por quê? Porque a banca tem mania de fazer questão por comparação, tá certo? Você vai observar, por exemplo, que o Bernard Júnior, ele vai falar das escolas do legislativo, certo? Um desses artigos dele, que está lá nos cadernos, né, da escola do legislativo. Ele fala sobre escolas do legislativo. O que ele faz? Ora, ele vai naturalmente fazer um histórico, origem, né, a origem dessas escolas, e depois vai falar sobre as perspectivas de futuro, os desafios que a escola do legislativo tem que enfrentar. E ali ele vai listar cerca de 8 desafios. Então, aqui, né, do Bernard Júnior, você tem uma linha evolutiva da escola do legislativo. Tudo bem? Certo? Quando você faz uma comparação aqui com o Rio do Cosson, né, que na verdade é um dos primeiros autores sobre esse assunto, o autor que praticamente inaugura esse estudo, ele vai falar de escolas do legislativo, como escolas da democracia, e embora ele também vai se preocupar com uma certa origem dessas questões todas, mas ele vai pegar uma parte principal, que é a parte da escola do legislativo dentro de um sistema, né, fazendo parte de uma casa, de um sistema, tá certo? E um sistema que precisa se comunicar com a sociedade a partir da sua diversidade. E aí ele vai falar sobre a questão de inclusive, né, quando a gente pensa no Brasil recente ou no Brasil atual, que é um Brasil que as pessoas usam essa nomenclatura, né? É um Brasil polar em termos políticos, né? Um Brasil de polaridade política. Ele vai explicar por o que tem que acontecer nesse meio. Não, tem que se entender, tanto que ele fala, olha, tem que sempre reunir toda a problemática que houver na sociedade, as escolas legislativas precisam trazer aqui para dentro para aprender a lidar com essas questões, né? Ou seja, perceber a sociedade. Não é à toa que ele escreve um artigo chamado Letramento Político. Tá? Tudo bem que isso aqui é escrito antes desses fatos, né, que aconteceram, mas é interessante porque, se a gente pensar aquela invasão que houve em Brasília, ela se dá por total falta de letramento sobre democracia, letramento político, tá certo? Entender o parlamento como funciona, entender a política como funciona. Então houve muito essa ideia meio aventureira, assim, por parte das pessoas, por total desconhecimento mesmo. Tá? É claro que não estou tirando as pessoas que cometeram crimes, nada disso. Estou chamando a atenção para tão completa ignorância, tá certo? De como funciona o sistema legislativo, o sistema democrático. E aí a gente tem, né, exatamente, você trabalhando esses dois autores, tá certo? Bernardo Júnior voltando aqui com a escola legislativa, as escolas legislativas é a função educativa do parlamento, tá? E mostrando quais são os desafios. O parlamento tem que falar com a sociedade, como que ele tem que produzir, não é? Vamos dizer assim, como as pessoas da casa, os agentes públicos precisam ser educados para se entender a sociedade que espera a diversidade de demandas. Então é muito interessante que você faça as leituras de uma forma verticalizada, pegando geral, né, e fazendo comparações na medida do possível. Viu dois temas parecidos, né? A gente tem até um terceiro aqui, tá? Por exemplo, aqui, olha só, Gênesis das escolas legislativas no Brasil. Então você vai ver que esses autores, na verdade, o que acontece? Eles vão fazer um histórico, naturalmente, das escolas legislativas e cada um vai apontar um desafio ali na frente. Então é aí que você tem que estar atento, onde é que está a diferença de um para outro, tá? Por quê? Gente, analista de projetos educativos, se você parar para pensar, né, ele vai trabalhar com educação, tá? Com projetos para educação. E projetos para educação saem de onde? Saindo da Assembleia Legislativa. E, naturalmente, os atuais projetos para educação precisam, né, melhorar a questão da democracia representativa, no sentido
de ser uma democracia representativa voltada para a participação, então, ou seja, para a cidadania, né? E para a ampliação dessa cidadania em termos de diversidade. Você ter mais uma democracia de fato bem democrática quando você não só representa uma democracia representativa, não só representa, mas como você amplia e amplia de forma diversa, tá? Então você passa de fato a ter uma estrutura mais democrática. Então veja que o caminho está por aqui, tá certo? O papel das escolas legislativas, estudem tudo que vocês puderem, tudo, certo? Função educativa do parlamento também é muito importante, né? Eu entender. O parlamento tem diversas funções, uma dessas funções é a função educativa, então eu preciso realmente me centrar nisso aqui, porque é a forma melhor de eu aproveitar meu tempo, tá certo? Nessas semanas que restam até o concurso público, tá bom? Então espero que você tenha gostado da dica, tenha te ajudado, tá? Para que você possa seguir aí dando o seu melhor na prova.